Uma única fotografia apareceu nas redes sociais. Não trazia legenda longa, não vinha acompanhada de qualquer confirmação e tampouco explicava quando havia sido registrada. Bastaram poucos segundos para que milhares de comentários começassem a surgir. Alguns juravam que aquela era a imagem mais recente de Ney Matogrosso. Outros afirmavam que tudo não passava de uma montagem criada por inteligência artificial. Havia ainda quem dissesse que quase não conseguia reconhecer o artista que durante décadas incendiou palcos com sua presença intensa e absolutamente inconfundível. Ninguém parecia ter uma resposta definitiva. Ainda assim, uma pergunta permaneceu ecoando entre tantas opiniões diferentes. Como uma única fotografia seria capaz de provocar um silêncio tão profundo em pessoas que acompanharam sua trajetória por tantos anos? Talvez porque a imagem não despertasse apenas curiosidade. Ela colocava frente a frente duas versões que existiam apenas na memória de quem observava. De um lado, o cantor que transformava cada apresentação em um espetáculo imprevisível, atravessando o palco com movimentos livres, maquiagem marcante, figurinos ousados e um olhar que parecia desafiar qualquer convenção. Do outro, a percepção inevitável de que o tempo também deixa marcas até mesmo nas figuras consideradas eternas. Foi exatamente nesse contraste que as discussões cresceram. Alguns internautas passaram a compartilhar fotografias antigas, ao lado de registros mais recentes. Outros lembraram entrevistas em que Ney falava sobre envelhecer, sem esconder as mudanças do próprio corpo. Também surgiram comentários de pessoas que diziam sentir falta da frequência com que ele aparecia na televisão ou nos grandes programas de entretenimento. Em poucos minutos, a conversa deixou de girar em torno da autenticidade da fotografia e passou a revelar algo muito maior. Ela expôs a dificuldade que muitos fãs têm em aceitar que seus maiores ídolos também atravessam o processo natural do envelhecimento. A imagem continuava sendo analisada em cada detalhe. Alguns ampliavam o rosto procurando sinais de edição digital. Outros observavam a iluminação, o cenário e até as sombras, tentando descobrir se havia qualquer indício de manipulação. Enquanto isso, milhares de pessoas simplesmente permaneceram olhando para a tela sem escrever absolutamente nada. Talvez porque estivessem comparando aquela fotografia não com outra imagem, mas com uma lembrança construída ao longo de décadas. Ney Matogrosso nunca foi apenas um cantor. Para muita gente, ele representava liberdade, ruptura e coragem para desafiar padrões, quando isso parecia impossível. Sua figura tornou-se tão poderosa que acabou sendo confundida com a ideia de permanência. Por isso, qualquer mudança em sua aparência desperta reações intensas, debates intermináveis e interpretações completamente diferentes. O que surpreendeu tantas pessoas não foi exatamente a passagem dos anos, mas a enorme distância entre a lembrança preservada na memória coletiva e aquilo que cada um acredita enxergar no presente. Com o passar dos anos, as imagens começaram a mudar de forma quase imperceptível. Não houve um único dia capaz de marcar essa transformação. Ela aconteceu lentamente, entre uma apresentação e outra, entre um intervalo maior do que o habitual, entre um silêncio que antes parecia impossível para alguém acostumado a dominar os palcos. Aqueles que acompanhavam Ney Matogrosso desde as primeiras décadas perceberam pequenas diferenças. O passo parecia mais cuidadoso. Os gestos, antes explosivos, agora carregavam uma precisão diferente, quase como se cada movimento tivesse sido escolhido com calma. Não era uma perda de intensidade, era outra maneira de ocupar o espaço. Muitos admiradores mais velhos diziam enxergar nisso uma beleza difícil de explicar. Para eles, o tempo não havia diminuído o artista. Apenas havia mudado a forma como sua presença era sentida. Já parte do público mais jovem conheceu Ney justamente nessa fase.
Sem a memória dos anos de rebeldia absoluta, encontraram um intérprete de olhar profundo, voz marcante e uma elegância construída pela experiência. Para esses espectadores, aquela serenidade parecia fazer parte de sua identidade desde sempre. A imprensa também passou a observar cada aparição com atenção redobrada. Sempre que um novo registro surgia, multiplicavam-se análises sobre sua expressão, seu semblante e sua maneira de caminhar até o palco. Enquanto alguns textos falavam sobre a passagem natural do tempo, outros preferiam destacar que sua força artística continuava despertando curiosidade em diferentes gerações. Entre todos esses olhares, existia ainda outro, muito menos conhecido, o daqueles que trabalharam ao seu lado durante anos. Pessoas da equipe, músicos e profissionais dos bastidores costumavam lembrar que, antes de cada espetáculo, Ney permanecia concentrado por alguns instantes, como fazia desde muito tempo. Diziam que seu compromisso com cada apresentação nunca deixou de existir. Talvez o ritmo fosse diferente, talvez os intervalos entre os shows fossem maiores, mas o cuidado com cada detalhe parecia permanecer intacto. Houve um episódio que acabou sendo lembrado por algumas pessoas presentes em um teatro vazio durante um ensaio. Depois que todos terminaram seus preparativos, Ney permaneceu sozinho diante do palco completamente iluminado. Não cantou, não falou nenhuma palavra, apenas ficou ali, imóvel, olhando para as cadeiras vazias durante um longo momento. Ninguém perguntou o que passava por sua cabeça. Ninguém interrompeu aquele silêncio. Alguns imaginaram que ele estivesse recordando apresentações inesquecíveis. Outros acreditaram que observava apenas o espaço onde tantas histórias haviam acontecido. Talvez nenhuma dessas interpretações estivesse correta. Talvez todas estivessem um pouco. O que cada pessoa enxergava naquele instante dizia tanto sobre o próprio observador, quanto sobre o artista que permanecia em silêncio diante de um palco que já conhecia quase toda a sua vida. Bastou um novo vídeo aparecer para que tudo recomeçasse. Não era uma gravação longa. Alguns segundos foram suficientes para despertar uma nova onda de comentários. Pouco tempo depois, outra fotografia começou a circular. Dias mais tarde, uma breve aparição pública voltou a ocupar espaço nas redes sociais. Nenhuma dessas imagens trazia uma explicação completa. Nenhuma delas era capaz de contar toda a história. Ainda assim, cada registro parecia gerar milhares de interpretações diferentes. Enquanto alguns enxergavam apenas a passagem natural dos anos, outros insistiam em procurar sinais escondidos em cada expressão, em cada movimento e em cada instante capturado pela câmera. Era como se uma simples imagem tivesse se transformado em um quebra-cabeça que todos desejavam resolver, mesmo sem possuir todas as peças. Aos poucos, a discussão deixou de ser sobre Ney Matogrosso e passou a revelar algo sobre o próprio público. Envelhecer diante de milhões de pessoas talvez seja um dos desafios mais silenciosos da fama. O artista continua sendo observado, fotografado e comparado, mas a memória coletiva permanece congelada em um tempo específico, normalmente aquele em que o brilho parecia inesgotável. Para muitos admiradores, Ney continua associado às luzes intensas do palco, aos figurinos ousados, às pinturas no rosto, aos movimentos que surpreendiam até quem acreditava já conhecer todos os limites da arte. Essas lembranças permanecem vivas porque marcaram gerações inteiras. No entanto, a vida cotidiana quase nunca se parece com um espetáculo. Longe dos refletores existem corredores silenciosos, aeroportos discretos, cafés tranquilos, caminhadas sem plateia e momentos em que o silêncio ocupa o lugar que antes pertencia aos aplausos. Talvez seja justamente essa diferença que provoque tanto estranhamento.
A memória costuma guardar apenas os instantes extraordinários, enquanto a realidade é construída por cenas simples que raramente chegam às manchetes. Sempre que uma nova imagem surge, o passado retorna junto com ela. Algumas pessoas revivem o primeiro show a que assistiram. Outras recordam uma música que marcou uma fase importante da vida. Há quem veja apenas um artista que continua seguindo seu caminho. E há quem sinta dificuldade em separar o ídolo da lembrança criada décadas atrás. Nenhuma dessas reações é exatamente igual, porque cada olhar carrega uma história diferente. Talvez seja por isso que as redes sociais nunca consigam chegar a um consenso. Cada fotografia acaba refletindo menos aquilo que está diante da câmera e mais aquilo que cada observador traz consigo. No fim, as imagens continuam circulando, os comentários continuam surgindo e as comparações parecem inevitáveis. Mas, diante de tudo isso, permanece uma pergunta silenciosa. Será que o mais difícil de aceitar não é a passagem do tempo, e sim perceber que até os nossos maiores ídolos mudam, amadurecem e seguem a mesma jornada de qualquer outro ser humano? Depois que as luzes se apagam, quase tudo volta ao silêncio. O palco fica vazio. As cadeiras deixam de ser ocupadas por milhares de pessoas. Os refletores desaparecem pouco a pouco, como se nunca tivessem existido. Em algum lugar, longe das câmeras, permanece um ambiente tranquilo. Sobre uma cadeira, repousa um antigo figurino de apresentação. O tecido guarda marcas do tempo, mas continua carregando a memória de noites em que cada detalhe fazia parte de um espetáculo inesquecível. Não há aplausos. Não há fotógrafos. Apenas o silêncio ocupando o espaço onde antes existia uma multidão. Em seguida, alguém aperta o botão de um aparelho de som. Uma melodia começa a preencher o ambiente. Não importa quantos anos tenham passado. Bastam poucos acordes para despertar lembranças que pareciam adormecidas. Em outra cidade, um jovem escuta aquela voz pela primeira vez. Ele talvez não conheça toda a história por trás daquele artista, nem tenha vivido a época em que suas apresentações provocavam espanto e admiração. Ainda assim, existe algo na interpretação que desperta curiosidade. Sem perceber, ele procura outras músicas, outras apresentações, outras imagens. Enquanto isso, em uma casa distante, um admirador de longa data sorri discretamente ao reconhecer exatamente a mesma canção. Em poucos segundos, sua memória retorna a um teatro lotado, às luzes coloridas, ao instante em que Ney Matogrosso surgiu diante do público usando figurinos que pareciam desafiar qualquer expectativa. O tempo desaparece por alguns instantes. Não porque o passado tenha voltado, mas porque a música continua capaz de construir essa ponte invisível entre diferentes gerações. Talvez seja essa a parte mais difícil de explicar. A fama muda. As fotografias envelhecem. Os palcos se transformam. As manchetes surgem e desaparecem. As conversas nas redes sociais logo são substituídas por novos assuntos. Mas certas interpretações continuam atravessando décadas sem perder completamente a força. Aos poucos, a câmera também começa a se afastar. O teatro permanece vazio. As cortinas fechadas escondem o palco. Já não existem refletores iluminando o cenário. Não há gritos vindos da plateia. Não há pedidos de bis. Apenas a música continua ecoando, ocupando um espaço que nenhuma imagem consegue preencher sozinha. Talvez seja justamente nesse silêncio que a trajetória de um artista encontre um significado diferente, não por causa das discussões mais recentes, nem pelas comparações inevitáveis entre ontem e hoje, mas pela capacidade de fazer com que pessoas de idades tão diferentes compartilhem a mesma emoção ao ouvir uma única voz. E talvez a pergunta que permaneça depois que tudo se cala seja esta:
Será que aquilo que transforma um artista em uma verdadeira lenda não está na maneira como ele envelhece, mas no fato de que, mesmo após tantas décadas, basta a primeira nota de uma canção para que todos saibam imediatamente quem está cantando? Na sua opinião, qual apresentação de Ney Matogrosso é aquela que o tempo jamais conseguirá apagar da memória do público?